Olá, mais uma vez nós queremos levar até você uma mensagem da Palavra de Deus. Nosso texto hoje é Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 26. Nos fala assim a Palavra de Deus: tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. O verdadeiro cristão. O que é um cristão? O cristão é aquele que segue a Cristo, é aquele que parece com Cristo, é aquele que obedece a Cristo. O cristão é aquele que vive a vida de Cristo aqui na terra. Gálatas 2, Paulo nos fala, 2:20, que já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Não basta dizer que é um cristão. Ninguém poderá ser um cristão só pelo fato de fazer parte de uma igreja e ser batizado. Existem pelo menos 4 requisitos que nos mostram o que é o verdadeiro cristão. E nós vamos ver então, nessa mensagem, esses 4 requisitos. Primeiro, para que sejamos verdadeiros cristãos, temos que ser discípulos de Cristo. Quais são as marcas então do discípulo de Cristo aqui nesse mundo? Primeiro, um discípulo de Cristo é aquele que imita a Cristo, imitar o seu caráter, seu procedimento, sua maneira de ser e a sua vida aqui na terra. Em 1 João 2,6, nós lemos: aquele que diz que permanece nele, em Cristo, deve andar como ele andou. Também em Mateus 11:29, nós lemos: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então, Jesus diz que nós temos que aprender dele. Ser cristão, então, é aprender de Cristo, é imitar o viver de Cristo aqui nesse mundo. Paulo escreve aos Efésios, capítulo 1, versículo 1: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Se nós somos filhos de Deus, precisamos imitar o nosso Deus. E a Bíblia nos ensina o que nós devemos fazer, nos instrui para que possamos então imitar a Deus. Em 1 Coríntios 11:1, o apóstolo Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, o verdadeiro discípulo de Cristo é aquele que imita a Jesus Cristo aqui nesse mundo. Em segundo lugar, um discípulo de Cristo é aquele que quer estar com Cristo. O capítulo 6 do Evangelho de João começa falando sobre Jesus multiplicando pães e peixes para uma grande multidão. No outro dia, aquela mesma multidão saiu à procura de Jesus para encontrá-lo. Só que a motivação não era uma motivação correta, não era
uma motivação ideal. Tanto que Jesus repreendeu aquela multidão porque estava buscando a Jesus não para ser salva, não para aprender as coisas celestiais, as coisas dos céus, mas para receber bênçãos materiais, receber comida. E Jesus então disse àquela multidão: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que permanece para a vida eterna. Trabalhai para a vida cristã, para edificar a vida cristã, para alimentar o espírito com a verdade de Cristo. E aquela multidão, então, depois que Jesus pregou uma mensagem falando que se eles não comessem a carne de Jesus e bebessem o seu sangue, eles não teriam então vida em si mesmo, não teriam a vida eterna. E eles entenderam no sentido material, porque eles não tinham uma compreensão, buscaram a Jesus não para ser alimentados espiritualmente, mas para ser alimentados fisicamente, materialmente falando. E então, por isso, Jesus, quando falou de uma verdade espiritual, tanto que ele vai dizer no final do capítulo 6 que as palavras que eu tenho dito a vocês são vidas, são coisas espirituais, e vocês não entenderam, porque me buscam apenas para ser edificados materialmente falando. Então, o discípulo de Cristo é aquele que quer estar com Jesus, não para receber bênçãos materiais, mas para ser edificados espiritualmente falando. Em terceiro lugar, um discípulo de Cristo é aquele que tem um profundo relacionamento com os outros discípulos. Não existe discípulos isolado, indiferente para a realidade da Igreja de Cristo. Hoje, com tristeza, nós vemos pessoas que colocam nas suas cabeças que devem ser desigrejados, pode ser crentes fora da igreja. Mas o apóstolo Paulo nos fala em 1 Coríntios 12 que Cristo coloca os membros na igreja, no corpo, como ele quer. Então a igreja é o corpo de Cristo e o discípulo deve ser aquele que está envolvido na igreja, se relacionando com os outros discípulos. Em Atos 2,44, falando a respeito da igreja primitiva, diz que os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. O amor é a base do relacionamento profundo do discípulo de Cristo. Em João 17:21, Jesus ora a Deus e ele fala o seguinte: para que todos sejam um, Pai, como tu és em mim e eu em ti, para que o mundo creia que tu me enviaste. A nossa unidade, o nosso relacionamento profundo manifesta Cristo ao mundo, tanto que ele orou para que esta unidade do seu corpo, dos crentes, dos servos de Deus, fosse como aquela unidade que existe entre o Pai e o Filho. É coisa séria. Então, o discípulo é aquele que tem um relacionamento profundo com os outros discípulos, está na igreja, participa da igreja e trabalha para Deus na igreja. Em quarto lugar, por último, um verdadeiro discípulo produz outro discípulo.
A Bíblia nos fala em 1 Coríntios 3:9, o apóstolo Paulo declarando o seguinte a respeito da igreja, a respeito do discípulo: porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Então, Jesus, nesse texto, Paulo está nos mostrando que nós somos de Jesus, então, lavoura de Deus. Então, a lavoura é aquela que produz, alguém que planta uma lavoura, ele quer receber os frutos depois. E nós somos chamados por Paulo como lavoura de Deus, edifício de Deus, edifício que cresce, edifício que é edificado, construído. Então nós somos chamados por Paulo como lavoura de Deus e edifício de Deus, e como lavoura temos que produzir. Jesus nos chama de ovelhas, as ovelhas produzem ovelhas, então é isso que nos chama. E em João 15:16 nós lemos: não fostes vós que me escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Então a missão do discípulo, Jesus nos chamou, Jesus então nos designou, e o objetivo é dar fruto. Então o discípulo de Cristo é aquele que produz outro discípulo, produz frutos para o reino de Deus. E nós precisamos nos preocupar com essa verdade. Um dos últimos mandamentos que Jesus deu aos discípulos foi esse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, o objetivo desta pregação, do anunciar o evangelho, é justamente fazer outros discípulos. Então é a missão do discípulo de Cristo. Por isso nós precisamos estar engajados no reino de Deus e sob a orientação do Espírito Santo, a capacitação do Espírito Santo que Jesus falou para os apóstolos lá no livro de Atos: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra, porque esta é a missão do discípulo de Cristo. Então, o cristão é aquele que é um discípulo de Cristo, aquele que anda, aquele que segue, aquele que se orienta pelos princípios de Jesus Cristo. Por isso nós precisamos nos preocupar com esta verdade da nossa vida cristã. Somos um discípulo de Cristo, estamos aprendendo, estamos vivendo a verdade de Cristo nas nossas vidas. Que Deus possa nos abençoar nesse momento.